és moleiro e eu este vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso. Prazer, amigos, estar com vocês aqui, viu? Sempre que eu venho para o Rio, aqui eu dou uma passada, né? Aqui é o point, né, Paulo? Estarmos aqui com vocês e vai ser um prazer responder as perguntas de vocês aqui. E esperamos fazer da melhor forma, que atenda às suas necessidades, né? Que a Bíblia tem resposta para qualquer tipo de necessidade nossa. Então o Paulo vai ser, o Paulo é meu Tito oficial aqui, né, do Rio. Eu não sei se ele ou o outro, qual dos dois é o mais feio, mas ambos fazem um bom papel, né? E aí o Paulo vai ser o meu amigo Tito aqui. Eu vou fazer uma programação, amigos, no domingo, lá em Angra, que tem até um grupo de pastores evangélicos lá que gosta muito do programa. E aí nós vamos fazer um encontro lá também para eu tirar algumas dúvidas deles, dar uma palestra sobre imortalidade da alma. Então vai ser uma coisa bem interessante. O Paulo vai ser meu Tito lá também. Então, muito bom estar com vocês aqui. Obrigado pelo carinho de sempre. Para começarmos, eu queria saber aqui se tem alguém estudando no Novo Tempo hoje. Tem alguém estudando? Fazendo algum estudo no Novo Tempo? Alguém que já estudou? Eu sempre. Está sempre estudando. Beleza? Aquelas duas. Tá bom. Nós temos a presença aqui de um... Nosso amigo, que estudou pelo Novo Tempo agora. Posso Claro. falar dele? Ele estudou, é da Igreja Assembleia, estava estudando para ser pastor, já estava formado, já recebeu carro de confiança, mas por conta da pandemia, ele ficou preso dentro de casa assistindo a Novo Tempo. E aí se converteu, acabou de fazer confissão de fé na Igreja Central da Igreja do Governador, e ele trouxe para conhecer isso. Que Deus te abençoe, meu irmão, na tua caminhada, viu? Plantas que nascem no deserto, né? Olha a primeira pergunta que alguma menina fez aqui, que eu sei quem fez. Capciosa, viu? Ela pergunta assim, ó, peguei todas as perguntas agora, viu? Só para vocês saberem que não foi pego antes, não foi mostrado para ele nem nada. Após, Leandro Quadros, após o fechamento da porta da graça, nós vamos continuar a pecar? Veja, explicando para irmãos que talvez não sabem o que é essa expressão, porta da graça é um momento em que a graça de Deus ao mundo não vai existir mais, ou seja, Cristo terá julgado todos os casos, né? E aí ele volta para dar a cada um segundo as suas obras, como diz Mateus 16, 27. Então nós chamamos isso de fechamento da porta da graça, ou seja, Cristo sai do santuário celestial, né? Termina a sua obra de intercessão e de juiz, e aí neste momento em que ele vem buscar os seus, já não tem mais graça, né? Quem foi salvo, não se perde mais, e quem se perdeu já não se salva mais, tá? Então é isso que se refere. Depois do fechamento da porta da graça, nós vamos pecar ainda? Depende do tipo de pecado que você tem em mente. O problema é que as pessoas acham que pecado é só transgressão da lei. Isso está longe da verdade. Longe da verdade. Quando a Bíblia diz em 1 João 3,4, pecado é a transgressão da lei, essa é uma definição de pecado. Só no Antigo Testamento tem mais de 10 definições de pecado. Então tem uma palavra hebraica que pecado significa iniquidade, rebelião. Uma outra palavra que significa distorção moral. E outra que significa errar o alvo. É óbvio que quando a porta da graça se fechar, você já terá sido glorificado? Não. Você continuará com a natureza pecaminosa. Então você vai pecar ainda. Mas qual tipo de pecado você vai cometer? Você vai cometer pecado por causa da sua distorção moral, de errar o alvo. Mas aquele pecado de rebelião, que é uma palavra hebraica shatar, que é cerrar o punho contra Deus e dizer assim, ó, não quero mais saber de você mesmo. Esse tipo de pecado nós não cometeremos mais quando fechar a porta da graça. Agora, outros como distorção moral, errar o alvo,
é óbvio que nós vamos cometer. Não existe um texto bíblico que ensine que eu não vou pecar mais em nenhum aspecto sem estar glorificado. Isso é um absurdo, né? Eu tenho que ser glorificado, o corpo e a mente transformados, a mente reconfigurada por Deus, a natureza pecaminosa ser tirada. Aí sim, na glorificação, indo para o céu, não é? Nós não teremos nem o pecado como distorção moral mais, nem como errar o alvo. Quer ver uma outra coisa? Romanos 14, 23 mostra uma outra definição de pecado. E eu lhe pergunto, quando fechar-se a porta da graça, será que nós não vamos cometer esse pecado aqui, ó? Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Quando se fechar a porta da graça, nós passaremos por um momento de angústia, que será aquela perseguição de Apocalipse 13, e chamada de angústia de Jacó. E nós vamos ter até dúvidas, incerteza da salvação por causa da angústia. E a Bíblia diz que falta de fé é pecado. Então os justos pecarão ou não pecarão antes de fechar a porta da graça? Pecarão, porque terão falta de fé. Hoje, quando temos falta de fé nas promessas de Deus, também pecamos. Então, é muito... quando alguém diz, pecado é transgressão da lei, essa é uma definição, queridos. Tem dezenas de definições. Então, a resposta a essa pergunta depende do tipo de pecado. Como distorção moral, continuaremos pecando. Como errar o alvo. Às vezes, sem querer, você peca, né? Por querer e sem querer, você peca. Agora, por rebeldia, nós não pecaremos mais. Nós teremos uma comunhão com Deus forte, o Espírito Santo forte, e dessa forma não, tá? Então, sempre equilíbrio, irmãos, para entender esses assuntos, né? E lembre-se que alguns que falam desses assuntos, em alguns lugares da internet, sempre desconsideram que o termo para pecado ele é amplo. Ele não é só uma definição que existe na Bíblia, né? Respondido? Vocês aprovam? Vamos lá. Segunda pergunta. O Léo fez assim: gostaria de saber sobre como será a marca da besta. Mas tem sido motivo de pauta, de reuniões, de novelas, de filmes, etc. Então ele pergunta: gostaria de saber como será a marca da besta, ou seja, sobre aceitar a marca na mão ou na testa. E aí, Leandro Flávio? Certo. Queridos, existe uma ciência responsável pela interpretação do texto bíblico, né? Chamada hermenêutica. E a hermenêutica, ela tem critérios, né? Critérios extraídos da própria Bíblia. Um desses critérios é: quando eu vejo uma expressão ou um termo, eu tenho que ver tanto o que ele significa, o significado do termo, mas também o que ele significa no contexto onde ele é empregado. E se eu estou lendo o termo, por exemplo, marca na mão, ou direita, né? Mas o contexto não me esclarece, eu tenho que procurar um outro lugar na Bíblia onde esse termo é usado. Aí eu vou conseguir chegar a uma conclusão. O problema é que os irmãos leem o texto e já começam a fazer deduções e viajar na maionese, literalmente, né? A marca na mão pode ser um microchip colocado na mão direita. Não, vai ser um microchip colocado na testa. E vão fazendo as suas conjecturas. Mas um estudante sério da Bíblia não pode fazer isso. Qual é o princípio protestante? O princípio protestante é sola scriptura, ou seja, somente a escritura. Ela é meu intérprete. Ela interpreta-se a si mesma. Então, em Apocalipse 13, você lê, por exemplo, no verso 16, né? A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Depois fala que o número é o 666, né? Então veja, aqui fala que a marca será sobre a fronte ou sobre a mão. Vamos ver na Bíblia o que significa ter um sinal ou uma marca na mão ou na fronte. Tá? Nós vamos ler aqui 2 textos bíblicos, vou pedir para vocês me ajudarem.
Primeiro, alguém vai ler Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6, você vai ler para mim versos 5 a 8. E a outra pessoa vai ler Apocalipse 22, versículo 4. Quem quiser pode ler primeiro Deuteronômio então para nós. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Verso 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E ali intimarás teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Verso 8. Também as atarás por sinal na tua testa, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Veja, Deus orientou o povo de Israel que quando ensinassem os filhos a amar o Senhor de todo o coração, essas palavras deveriam ser até mesmo atadas na testa. O que isso significa na linguagem bíblica? Que isso tinha que fazer parte da mente, da vida, do comportamento deles todo. Eles tinham que refletir no caráter todas as palavras de Deus, especialmente amar o Senhor acima de todas as coisas. Então, atar algo na testa simboliza o quê? Você está impregnado com a palavra de Deus na sua mente, e você agir de acordo com isso. E aí você vai para Apocalipse 22, 4, e agora você vai ver o complemento disso. Quem lê Apocalipse 22, 4 para nós? Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Veja, você acha que Deus vai tatuar o nome dele na testa de todo mundo? Óbvio que não. Diz que nós contemplaremos a face de Deus e na nossa fronte estará o nome dele. O que isso significa? Que nós vamos refletir na nossa mente e caráter o mesmo caráter de Deus. Então o que é ter a marca da besta na fronte? Você não, né? O rebelde vai refletir o caráter rebelde da besta, aceitando o falso dia de adoração dado por ela. Ter a marca da besta é simplesmente refletir o caráter dela. E como que isso é identificado? Pela imagem que foi construída a ela. E qual é a imagem? Será a observância obrigatória do domingo. Então, quando aceitar-se o falso dia de guarda, né, a pessoa estará demonstrando no seu caráter e no seu comportamento que ela está familiarizada com o caráter de quem? Do poder representado pela besta. E quando você aceitar o verdadeiro sábado, você vai ter o selo de Deus, a marca de Deus, vai se refletir no seu comportamento. E aí você não vai poder comprar e nem vender. Então, vocês vejam, nós somos na Bíblia para descobrirmos o que é ter a marca na testa ou na mão, porque as palavras também eram atadas na mão, como diz Deuteronômio 6. Tá? Então é refletir no caráter e nas ações o comportamento daquele a quem você adora. Então, irmãos, é assim que se estuda a Bíblia. Então, quando vocês virem na internet, microchip, computador, não sei do que, isso é conversa furada de gente que não sabe o que está dizendo. Não sabe ler o texto bíblico. Nós não estudamos. Vocês já imaginaram se eu vou ler a Bíblia e vou interpretar do meu jeito? Vou contar uma história para vocês. Uma vez um indivíduo pensou assim, eu vou ver o que Deus tem a dizer para mim hoje. Aí ele abriu a Bíblia e caiu na Bíblia, e caiu no texto de Mateus 27, que diz assim: e Judas foi enforcar-se. Ele, não, Deus não pode estar dizendo isso para mim. Não, eu devo ter aberto a Bíblia de um jeito errado. Não, deixa eu abrir de novo. Aí vou ver o que Deus tem para me dizer hoje. Aí ele abre em João capítulo 13, onde Jesus diz assim: o que tem para fazer, faz-o depressa. O que você acha de um método de estudo bíblico desse? Maravilhoso, né? Horroroso.
Né? Lógico, eu não estou dizendo, você numa leitura bíblica, pode estar um momento que você está lendo, e Deus pode sim, num verso, abrir como se fosse uma luz para te dizer alguma coisa. Mas isso da Bíblia assim, ó, deixa eu ver o que Deus diz assim para mim hoje. Ó. Essa pessoa vai estar totalmente despreparada para o reino do céu. Sabe por quê? Porque os enganos de Satanás, antes de Cristo voltar, serão tão grandes que se a pessoa não estiver familiarizada com a Bíblia, ela vai ser enganada. Não tem jeito. Então, irmãos, estou dizendo isso para vocês, ó, leiam a palavra de Deus, sublinhem, leiam no tempo de vocês, dê uma esforçada sempre para aumentar a sua meta, né? Eu consigo ler 10 minutos por dia, com o tempo eu quero ler 20, depois eu quero ler 30 minutos, e vai subindo até quando você conseguir, mas leia a palavra. E lembre-se desse princípio hermenêutico, a Bíblia é interpretada por ela mesma, tá bom? E aí, Léo? Deu? Ok. Então, olha só, pessoal. Essa resposta do Leandro me fez muito lembrar de quando Pedro estava no julgamento de Cristo. Como é que ele foi identificado? Tinha uma placa escrita, eu sou discípulo, eu sou aqui ó, na testa, tinha alguma coisa? O que as pessoas falavam? Você fala como um deles. É isso mesmo. Né? Então, essas explicações são coerentes porque você lembra do que aconteceu no dia de Jesus, né? Certo? É muito fácil, você pode pensar assim, para alguém que já nasceu na igreja, que já leu, e talvez seja o caso do Leandro. Vocês acham que ele nasceu na igreja, estudando? Leandro, você nasceu na igreja? De repente alguém tem essa dúvida? Paulo, eu entrei para a igreja com 17 anos e eu não entendia nem os salmos quando eu lia. Não entendia nada. A única coisa, eu nem gostava de ler, a minha vida era só jogar futebol. Entendeu? Então, a única coisa que eu lia era notícia esportiva num jornal chamado Correio do Povo, e era a notícia do Grêmio, que é o meu time. Eu lia só isso. Não lia nem gibi, para vocês terem uma ideia. Então, tudo que eu aprendi foi depois que eu entrei para a igreja. E um dia ele foi para a igreja. E como é que você foi para a igreja naquele dia? Como é que você conheceu ele a primeira vez, hein, Leandro? Eu estava fazendo testes num clubezinho de segunda divisão do futebol gaúcho, chamado, o nome do clubezinho era Palmeirense, né? E aí eu fiz testes, fiz a primeira fase, fiquei, e aí quando eu ia fazer, eu estava voltando do treino, e aí parei na frente da igreja, e aí senti uma vontade, irmãos, enorme de entrar na igreja. Aí eu pensei, não, mas eu não vou entrar lá, olha como é que eu vou entrar desse jeito, eu estava de calção, chuteira, uma camiseta branca, né? Bem suja, por sinal. E aí eu dei 2 passos para ir embora e veio algo na minha mente dizendo assim, ó, se você não entrar na igreja hoje, você vai se arrepender depois. E aquilo me impressionou, sabe? E eu decidi, não, vou ter que entrar. Eu não sabia o que era o Espírito Santo, mas eu não sabia nada disso. Aí eu entrei e sentei, Paulo, no penúltimo banco, eu me lembro. E fui muito bem recebido. E é uma igreja bem tradicional, né? Mas eu não estava vestido para ir para uma igreja, né? Mas fui muito bem recebido. O diácono, olha, seja muito bem-vindo, tem um lugar para você aqui e tal. Aí sentei ali. E era o último dia de uma semana de oração. Um pastor de Curitiba estava pregando lá. E aí ele falou assim, olha, você precisa ser batizado, talvez no seu apelo final, né? Você tem que ser batizado como Jesus foi batizado. E Jesus foi batizado desta forma, por imersão. E eu notei, mas eu não sou batizado como Jesus foi batizado. E aí eu tomei uma decisão naquele dia de aceitar Cristo como meu Salvador. Eu aceitei, atendi o apelo. E levantei, fui lá na frente. E, irmãos, eu era um camarada. Eu tinha vergonha de falar até com a minha mãe, para vocês terem uma ideia. Tantos problemas emocionais que eu tinha. Aquele dia que eu aceitei o apelo, eu vi que alguém me ajudou a levantar e ir tranquilo para frente. Entendeu? Nem na sala de aula eu levantava a mão para perguntar alguma coisa, professor. E aí eu vi o comentário dos jovens, né? Olha lá aquele cabeludo, eu usava o cabelo comprido, né? Cabeludo lá na frente. Olha, ele tá de chuteira, de bermuda. E, né? Mas foi uma coisa positiva, assim, né? E aí, depois daquilo, irmãos, lógico, eles não me batizaram naquele dia, eu fiquei até triste, né? Achei que eu ia se batizar naquele dia, né? Fiquei meio chateado mesmo, né? Mas daí eles me atenderam muito bem. Os jovens, olha como é interessante o trabalho missionário, né?
Eles pegaram meu endereço, Paulo. Na mesma semana, mandaram uma carta para minha casa. Diz, olha, foi muito bom tê-lo aqui na igreja. Queríamos que você viesse conhecer aqui o nosso grupo de jovens. E gostaríamos de te oferecer um estudo bíblico e tal, e tal, tal. Eu fiquei feliz, nunca tinha ganhado uma carta na vida, né? Olhei aquela carta bonita, escrita para mim, e fui. E aí, irmãos, comecei a estudar a Bíblia, fiz o curso A Bíblia Ensina, me batizei em 3 meses. 3 meses, quase estudar a Bíblia, batizei, estou aí até hoje. Peco, sou pecador, mas não sou mais pecadeiro, né? Mas sou um pecador ainda. E pela graça de Deus eu estou aí, meus irmãos. Aí comecei a estudar a Bíblia, né? Aprendi muitas coisas, errei em muitas coisas, mas eu não tenho medo de errar. Então, Deus sempre me corrige em certas coisas, né? E Deus vai me ensinando. E o futebol? O futebol joga até hoje, irmão. Esse aí a conversão não tirou. Olha, Deus, você fica imaginando. Isso não precisa, né? Então eu fico imaginando aquele rapaz magrelo, joelhão desse tamanho, cabeludo. Olha a imagem horrível que vocês podem ver. Cabeludo, magrinho, a cabeça enorme. Então era eu olhando. E ele nos prova que Deus pode usar qualquer um, desde que a gente se coloque nas mãos dele, desde que a gente se recorra à palavra dele para conhecê-lo, porque para você ser usado por Deus sem conhecê-lo não tem condições. Basta que você leia um pouco da palavra de Deus, isso que ele falou, 10 minutos, 15 minutos, você não precisa fazer o que ele está fazendo. Esse ano ele já deu 40 livros, mais de 40. Uns 40 e pouco, até o fim do ano acho que eu consigo chegar aos 50. E esse ainda quer mais uns 10 até o final do ano. Mas se a gente, ao menos estudarmos a palavra de Deus, vocês vão ver que diferença vai fazer na vida de cada um. Muita. Né? Gente, impressionante. Ó, você ter uma ideia, gente, eu tenho um problema de não ter um transtorno chamado transtorno obsessivo compulsivo. Tá? E eu me trato para isso há muitos anos. Hoje eu estou controlado, né? Mas ainda tenho alguns pensamentos intrusivos. Paulo, é difícil tá durante o dia e aqueles pensamentos, parece um disco riscado, época do disco de vinil, sabe aquele, ficava aquela música riscada e não saía? É assim que fica um pensamento. E aí o que acontece? A medicação, a terapia ameniza isso, mas mesmo assim, amigos, isso não me atrapalha de estudar a Bíblia. Eu forço e vou estudar a Bíblia. Tenho que, irmãos, que olha, por mais que seja difícil algum momento ou alguma limitação que tenhamos, não podemos deixar de ler a palavra de Deus, que ela faz a diferença na vida do indivíduo. Isso para vocês conhecerem um pouquinho da história do Leandro e vocês perceberem que é bem possível Deus nos usar quando a gente se coloca nas mãos dele. Quer ver outra pergunta que a gente tem em mãos? Estou fazendo estudo bíblico para me batizar. Pergunta aqui uma irmã. Mas eu estou vivendo com uma pessoa nesse tempo. Olha que coisa séria. Mas ele não quer se casar. O que eu devo fazer, Leandro? Vou te dar uma dica. Em primeiro lugar, você tem que pedir para algum líder da igreja, da tua confiança, ou pastor, fazer uma visita para ele. Explicar para ele por que regularizar a relação no civil é importante, né? Porque o casamento na Bíblia, ele era tanto no civil quanto no religioso. Então, fazia-se um contrato de 1 ano, né, entre os noivos, era o casamento civil, era um testemunho perante os juízes e a sociedade de que ia constituir uma família, e depois o casamento religioso. Então, explicar isso para o seu esposo. Às vezes ele não quer porque ele acha que já está casado e vocês já estão juntos, está tudo bem. Então, um pastor, um líder legal, que saiba conversar, ter tato, explicar isso para ele, né? E pode ser que ele aceite. Se ele não quiser, aí o que vai acontecer? A igreja vai avaliar e a igreja pode levar o caso à associação, e se todas as tentativas forem feitas e ele realmente não quiser casar, aí a igreja vai batizar você do mesmo jeito. Mas primeiro tem que fazer todas essas tentativas, né? Porque nós temos que fazer o possível para que você e o seu esposo regularizem, né, a relação e vocês tenham a bênção de Deus, né? Agora, se a associação, mas isso é uma coisa que a associação vai decidir depois desses passos. Então, procure o pastor, procure o líder da igreja, né, conta o caso, ele faz uma visita ao seu esposo. De repente uma visita já seja suficiente, né? Se ele entender
o porquê e o processo e o quanto isso vai ser importante para você exercer a sua fé, né? Se ele entender isso, pode ter certeza que ele vai aceitar, não tem um porquê de não aceitar, tá? Então, siga por essa via. E aí a igreja vai te dar toda a instrução e apoio que necessita, pode ter certeza, você não vai perder os céus por causa disso, porque Deus vai te ajudar a regularizar a situação, tá bom? Você achar, por algum momento que a gente ainda entrou em conversas aqui para mostrar alguma pergunta ou outra, eu quero abrir agora um espaço para você que não fez pergunta, fazer uma pergunta para ele aqui. Bruninha quer fazer. Levanta aí, Bruninha, faz bem alto. Faça a pergunta então, Bruninha. Faz? Não, pode falar. Ajude a Laísa. Fala. Bruna, levanta. Pode deixar que a Sandra pode falar, pode falar. Fala. Sem pressa. Entendeu? Em quanto tempo Jesus vai voltar? Isso, muito bem, Bruninha. Tá. Bruna, É. a Bíblia, ela não diz a data, mas ela nos dá sinais que mostram a proximidade da volta dele. Por que ele não dá uma data? Porque, veja, os anjos, eles não são oniscientes, né? Eles não sabem, por exemplo, o que está num coração humano. Então, muita gente, se soubesse da data, ia, entre aspas, aceitar Jesus de última hora, só para não perder o céu, né? E aí o céu ia se encher de gente falsa. E isso ia ser um problema para Deus. Então Deus não revela a data para que os filhos dele tenham um preparo diário e quando ele voltar eles estão preparados. E aí Mateus 24, 36 diz assim, ó: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então é um mistério que Deus decidiu não nos revelar. Mas pelos sinais nós podemos ver que a volta de Cristo é muito próxima. Para você ter uma ideia, ó, o livro do Apocalipse, todas as profecias até o capítulo 12 se cumpriram todas já. Falta do capítulo 13 ao 22. Mas o que vai acontecer do 13 ao 22? Jesus já veio bem antes do final do Apocalipse. Olha que interessante. Capítulo 13, falta vir o capítulo 13, que é decreto dominical, marca da besta. Capítulo 14, a pregação do evangelho em todo o mundo. Esse é o último sinal de todos, né? E aí depois já vem as 7 pragas, capítulos 15 e 16, que são o juízo sobre os ímpios. Capítulo 17 e 18, julgamento sobre Babilônia. E 19, volta de Cristo. Aí o 20 é o milênio, que nós já estaremos com ele no céu. E 21 e 22 é a descida da cidade santa. Então, não tem muito o que acontecer. E Mateus 24,14 diz assim, ó: e será pregado esse evangelho para testemunho em todas as ações, então virá o fim. Então Deus não quer que nenhuma pessoa tenha ficado sem pelo menos tenha tido pelo menos uma chance de conhecer a Jesus, de conhecer o plano de salvação. Então ele está dependendo só disso para voltar. E é por isso que nós pregamos, né? Nós podemos contribuir para que Cristo volte mais rápido, né? Então é isso, Bruninha, não tem a data, mas os sinais indicam que ele está bem próximo, tá bom? Posso dar uma complicadinha? Lógico. O senhor acabou de dar um texto que nós entendemos que Jesus é totalmente Deus, onisciente, onipresente, né? E quando ele fala que só o Pai sabe, ele está falando como homem? Boa sua pergunta. Aqui Jesus está na sua condição de encarnado, né? Então na sua condição encarnada, ele limitou alguns atributos dele. Por exemplo, onipresença, onisciência e onipotência. Ele limitou, mas ele usava ainda esses atributos, em uma vez ou outra. Quando ele volta para o céu, ele reassume o atributo da onisciência. Agora ele já sabe a data da volta dele. Vou lhe mostrar um texto que é Colossenses 2:3, tá? Então foi boa a sua pergunta, porque ele era divino e humano, só que ele limitou, né? A humanidade limitou os atributos dele. Então realmente, quando ele falou isso, ele não sabia o dia da volta dele.
Porque ele não estava usando a onisciência, ela estava ali guardadinha. Aí Colossenses 2,3, já falando dele depois que ascendeu aos céus, não é? Diz assim, ó: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, ele tem todo o conhecimento e sabedoria do universo está nele. Então agora ele já volta a reassumir o seu atributo da onisciência após a sua ascensão. Tá? De nada, meu irmão. Eu já ia fazer isso. Depois dessa pergunta aqui, eu ia vir para alguém da direita fazer essa pergunta, mas ele, muito intrometido, né? Estava lendo o contexto. Aí, valeu, era isso mesmo. Bom, pessoal, essa próxima pergunta aqui parece que fui eu que fiz. Mas não fui eu, hein? Mas eu assino embaixo. O que é submissão da mulher? Eu já sabia que ia vir coisa. Não fui eu que fiz, mas alguém fez, está aqui. Foi eu que fiz para ele agora explicar para você. Piorou. Ah, Paulo, piorou a situação. Esse é um texto, queridos, que muitas mulheres não gostam e que muitos homens gostam, né? Eles acham que esse texto é o seguinte: olha aqui, ó, o que eu disser para a mulher fazer, ela tem que fazer. Só que o texto diz outra coisa. E nós vamos entender no seu contexto. Primeiro, vamos ver o verso 21 primeiro. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, quando ele está falando aqui da igreja, e também inclusive de casais, ele coloca o sujeitando-vos no plural. Então, o que isso significa? Mesmo que tenha um aspecto da submissão da esposa, que eu vou explicar depois, ambos têm que sujeitar um ao outro. Sujeitando-vos um ao outro no temor do Senhor. Então, não é tudo como um quer. Uma relação tem que ter negociação. Qualquer relação. Você cede de um lado, o marido cede de outro, às vezes você cede de um lado, o filho de outro. É assim, qualquer relação humana tem que ceder de algum lado. Tá? Então, o que é a submissão da mulher no contexto bíblico? É um respeito pelo marido. Tá? Depois do pecado, Deus viu que pela estrutura mental e psíquica, o homem deveria ser o líder da família e a mulher o coração. Só que é uma liderança de iniciativa e não uma liderança de escravidão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, no contexto de pecado, Deus viu que o homem deveria ser esse líder. Tem homens que não são, mas o que a Bíblia quer é isso. A submissão da mulher é um respeito ao marido. Agora, o que acontece? Esse respeito pelo marido tem uma condição. Porque alguns acham assim, muitos ensinamentos da igreja, o teu marido ele bebe, ele bate em você. Não, mas você tem que ser uma pessoa submissa e tal, e tal. Não é isso que a Bíblia ensina. Olha o que diz o contexto, ó. Versículo 28, ó. Não, verso 25, ó. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você percebeu qual é o tipo de amor que o marido deve de ter para que a sua esposa o respeite e seja submissa? Amor sacrificial. Ou seja, assim como Cristo deu a vida pela igreja, o marido tem que estar disposto a dar a vida pela sua esposa. Se ele não fizer isso, ele não tem direito de ter uma esposa submissa a ele. Não tem. Gostei disso. Você gostou disso? Olha aí, o que será que a Sandra quis dizer com isso? O Paulo já ficou amigo. Eu aceito, mas eu gostei. Então aceitando, não gostou. Ô Sérgio, pode deixar que eu vou editar aqui. Edita. Eu vou cortar. Não joga a resposta toda completa, não.
Então vocês vejam, tem a submissão da esposa, que é um respeito pela liderança, pela autoridade do marido, só que o amor do marido é um amor sacrificial. E aí o verso 28, ó, assim também os maridos devem amar a mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Ou seja, você faz mal para o seu corpo, você bate em você mesmo, você grita com você mesmo, não. Então você tem que cuidar da esposa como você cuida do seu próprio corpo. Então a submissão da esposa, que é um respeito pela liderança do marido, está no contexto de um marido que a ama sacrificalmente. Então se o cara bate na mulher, o que ele merece é tomar uns tapas da polícia, tá? Tem que ser denunciado. E vou te dizer uma coisa, tem mulher que apanha do marido porque a culpa é dela, tá? Porque se desde a primeira vez que ele lhe deu um tapa, você dissesse, ó, você fizer isso mais uma vez, eu vou te entregar para a polícia, ele não faria mais. Mas daí você deixa, e você deixa, e você deixa, e você deixa. E aí o cara acostuma mal. Então, minha irmã, não faça isso. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Se você tolera agressões e não denuncia, você está pecando contra Deus. Porque o seu corpo é o templo do Espírito. Mas também tem o contrário, né? Tem marido que apanha da esposa também, né? Então aí, né, aí tem que fazer o contrário, tem que dar uma denunciada também, né? Mas a variação hormonal não nos protege? A variação hormonal depende, né? A esposa que está bem indicada, né? Se a esposa é muito nervosa e irritadiça, aí tem que fazer um exame. Sabe o que acontece? A gente está brincando com a realidade. Aí tinha que utilizar daquele amor, né? Que você estava falando, o marido, compreender, incentivar e levá-la para um tratamento. Tem a questão, as mulheres com problema de tireoide, né? Está com problemas hormonais e regularizou isso, acabou a situação. E tem umas que são chatas mesmo, né? A minoria. Mas a maioria pode ser um problema hormonal mesmo, né? Então tem que tratar-se, né? Pode nem jogar bola, né, Sérgio? Não é. Então é isso, queridos. Ó, a Bíblia não é machista. No caso de homicídio, se for comprovado que ela estava no período menstrual, a pena é amenizada. É mesmo? Ela só mata agora nesse período. Ela só mata nesse período agora, entendi, irmão. Então tem que tratar, irmãs. Olha, Deus, o corpo é o templo do Espírito. Então se você vê que se você teve no exame lá, você não está bem a sua tireoide, você tem questões para resolver, você tem que resolver isso com médico ou com psicólogo, se for algum outro transtorno, né? Tu tem que usar todos os recursos, e o marido também, óbvio, todos os recursos necessários para você ter uma vida de qualidade, né? Porque quando nós estamos fracos, em qualquer área, o diabo aproveita. Entendeu? Então, vamos nos cuidar que o texto bíblico ele é equilibradíssimo, né? Mas agora tem gente que usa errado, não adianta. Vamos pular a pergunta. Vamos mudar de pergunta, mudar o assunto. Eu aceitei, mas não gostei muito da metade final, ok? Mas olha, ele falou aqui que vou procurar um psicólogo, acho que estão não anda psicólogo, é isso? Ele Ouve muito por aí? que é pra louco, né? Não anda psicólogo é pra isso, aquilo. Falta de Deus. É, eu não posso tomar remédio. Como é que é essa história, Leandro? Você conhece alguém que... Muito, olha. E por incrível que pareça, Paulo, o irmão ou a irmã que afirma isso, ele está usando de uma filosofia grega e pagã, né? Os gregos, os pagãos, é que acreditavam na separação entre corpo e mente, ou corpo e alma. Então Platão, por exemplo, né, ele ensinava que a alma é superior ao corpo. Então isso, o que isso gerou de ideia? Não, o corpo adoece, mas se a alma tem um problema, então é espiritual. Se a mente tem um problema, então é com Deus. Isso é pagão. Eu pergunto para vocês, isso é crença bíblica? Então, o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina a natureza holística do ser humano, né? A palavra holos, do grego holos, quer dizer integral. Então, o que influencia o corpo influencia a mente, o que influencia a mente influencia o corpo. Então, se você às vezes tem que tomar um medicamento para o corpo, pode acontecer de tomar para a mente.
Porque o seu corpo não é separado da sua mente. Então, por exemplo, você pode ter, os seus neurotransmissores podem não estar funcionando bem. Noradrenalina, norepinefrina e serotonina. Se há um desequilíbrio nisso, um médico tem que fazer uma correçãozinha medicamentosa para te ajudar, para regular. Só que o que eu já advirto vocês, a medicação ela é importante, mas se você não fizer uma terapia para mudar o comportamento ou o padrão de pensamento que levou você a ficar doente, você vai tomar o remédio a vida inteira. Então você tem que unir os dois tratamentos para que chegue o momento que você não tome mais uma medicação. Porque aí você já vai ter construído uma estrutura psíquica sólida para lidar com os problemas. Você não vai mais ter os padrões de pensamento doentios e distorcidos, e a medicação vai diminuir a necessidade. Aconteceu isso comigo. Aconteceu isso com você, meu irmão? Então, perfeito. Existem pessoas que têm deficiência nos neurotransmissores e Tem. precisam tomar. Não tem outro jeito. Tem. Precisam tomar. Tem casos que sim. E sabe o que me curou? Atividade física. Irmão, tu falou uma coisa muito importante. Os remédios naturais, né? Irmão, tu falou uma coisa muito importante. Ó, a psiquiatra que eu me trato até hoje eu estou muito melhor. Eu tive depressão e já estou curado da depressão, né? Depressão e síndrome de pânico. Síndrome do pânico, já tive também. Hoje eu tenho um toque que me acompanha desde os 5 anos, né? Eu Isso aí, nem com remédio eu dormia. já pensou, meu irmão? Uma pedra. Então olha aí, ó. Quando eu ia numa outra psiquiatra, todas as consultas que eu ia, ela perguntava: Leandro, você está fazendo atividade física? E aí ela queria saber. Por quê? Porque é fundamental. Deixa eu contar uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam. Vocês sabem que a irmã White, ela fala que quando se aproxima o tempo do fim, é bom nós irmos abandonando o regime carne. Ela fala bastante sobre a carne, mas ela nunca disse que comer carne é pecado. Agora, ela tem uma citação do Conselho sobre Saúde que ela fala que quem não faz exercício está pecando. Ser sedentário é pecado. Sabe por quê? Ela explica. Porque ao você não eliminar as toxinas do organismo por meio do exercício, você está sobrecarregando o sistema nervoso, está encurtando a sua vida e você é culpado de roubo para com Deus. Forte, não é? Culpado de roubo para com Deus. Então, irmãos, não importa o que você faça, bicicleta, caminhada, corrida, futebol, vôlei, natação, atividade física funcional, você tem que fazer, porque Deus considera roubo para com ele. Leandro, em cima disso, alguns dizem que a doença é a falta de Deus, ou que Deus deixou de seguir você, abandonou você. Muitos falam isso, você está assim porque Deus fez isso. Eu vou lhe contar, irmão, mais um testemunho dessa crença. O que essa crença faz com as pessoas? Eu estive em Brasília fazendo uma vigília uma vez, e cheguei numa igreja, e o assunto, eles me pediram para falar sobre a depressão, né? Como eu já tinha tido e tal, aí eu falei do aspecto bíblico, né? Dei umas dicas lá e falei do tipo de medicamento, de médico que eles têm que ir e tudo mais, e falei isso. Aí no final da vigília chegou uma mulher para mim, uma mulher nova assim, falou assim: Leandro, como eu gostaria que você tivesse vindo aqui há 1 ano. E eu fiquei ouvindo a história dela, mas fiquei assim, perguntando, mas por quê? Ela falou assim: mamãe sempre foi uma cristã muito dedicada na igreja. E na velhice, porque acontece também na velhice, neurotransmissores virem a faltar. Às vezes a pessoa tem que tomar um antidepressivo só para manter o neurotransmissor em função ali, né, na dose ideal. E aí ela desenvolveu uma depressão. E aí o que aconteceu? Os irmãos, que mesmo sem querer foram usados pelo demônio, vocês vão entender o porquê, eles disseram o seguinte: não, você tem que ler mais a Bíblia, você está com algum problema espiritual, você se afastou de Deus. E aí a irmã começou a ler a Bíblia, mal, não conseguia se recuperar,
e estava procurando e se sentindo longe de Deus, porque a depressão já faz você se sentir longe de Deus. Aí vem alguém e diz que você está longe de Deus, aí tem terra no buraco mesmo. E ela foi estudar a Bíblia. Resumindo, Leandro, ela contou para mim, mamãe não aguentou e se matou. O que diz, irmãos, Amós, né? O livro de Amós 4:4, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, irmãos, é diabólica essa crença. O diabo, irmão, tem se aproveitado dessa ignorância e tem matado muita gente. Tem matado muita gente mesmo, não é pouco, né? Então, nunca diga isso. Primeiro porque é uma mentira. O que diz o Salmo 34:18? Ó, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Deus está perto ou está longe do depressivo? Ele está perto. Mesmo que o cara não sinta, porque a depressão não deixa sentir mesmo. Tá? Eu tive uma crise de depressão, a última que eu tive, uma das últimas, foi há uns 8 anos que eu estava fazendo meu mestrado na Argentina. Eu estava bem, fazendo mestrado em teologia, num ambiente bom, agradável, de repente, me vi no fundo do poço. E aí eu não sentia Deus mais perto de mim. E é desesperador você sentir isso. Você não sentir que existe aquele ser que você acredita, tudo que você crê na vida acabou. E eu pensei, acho que vou ter que ir para casa. E aí eu escrevi para minha psiquiatra, né? Ela falou, olha, você está tendo uma crise mesmo. Então, tu está tomando tantas miligramas do antidepressivo, você aumenta agora. Se você não der uma melhorada aí numa semana, você tem que vir embora mesmo, porque aí a situação vai... E aí, irmãos, eu orei, mesmo se sentindo longe de Deus, né? Orei, tomei a medicação e persisti. Graças a Deus deu certo, irmãos. Eu não desisti do mestrado e continuei. Mas é uma situação... E aí, se você está numa situação dessa, e chega um servo do diabo e diz assim, ó, você está longe de Deus mesmo. Aí você enterra mesmo. Tá? Então você nunca pode dizer isso com uma pessoa depressiva. O Salmo 34:18 é uma garantia de mesmo que o depressivo não sinta, Deus está do lado dele. Porque Deus não depende dos nossos sentimentos para estar perto de nós. Ele é Deus. Ele é pai. Você é um pai, você é uma mãe. Você só quer estar perto do seu filho se ele está sorrindo? Imagine Deus. Então, irmão, realmente tem irmãos aí que tem que sair dessa ignorância, porque está prejudicando muito, né, a saúde das pessoas e eles mesmos. Um dia eles podem precisar e aí não buscam ajuda e acabam se enterrando no fundo do poço. É um perigo isso, é um perigo. Bom, pessoal, isso é para vocês verem que Deus pode usar qualquer um, né? Leandro não nasceu na igreja, conheceu depois. Foi uma pessoa, porque ao longo dos nossos programas eu ouvi muitas pessoas dizendo assim, mas ele já é de muito tempo na igreja. Aí eu falei, não, ele não é de muito tempo na igreja. Mas ele também é pastor, ele não é pastor. Ele é jornalista. Deus também pode usar? Claro que pode. Né? Mas eu tomo muito remédio que me impede, ele também toma. Então, essas coisas vão esclarecendo para nós como Deus está ansioso em usar cada um de nós. Tem uma pergunta aqui muito importante, que seria bacana que você atentasse, que fala sobre o Espírito Santo. Tem muita gente que tem dúvida. E aqui uma pessoa fez assim, eu gostaria de saber como nós sabemos que temos o Espírito Santo. Já conversamos algumas vezes sobre outras dúvidas que existem sobre o Espírito Santo. É masculino ou é feminino? Conversamos há pouco tempo? Então eu quero só apimentar mais a sua pergunta, né? Como a gente sabe que está usando o Espírito Santo? Ele é real ou não é real? Ou ele é masculino ou é feminino, Leandro? Aí eu acho que agora derruba e a gente encerra por aqui. Mas se não derrubar, temos mais uma pergunta, tá? Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, queridos, é muito tranquilo e fácil você saber se você tem a presença do Espírito na sua vida. Quer ver uma coisa? João 16:8 diz assim, ó, e eles convencerão o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu pergunto, quantos de vocês aqui, quando erram,
se arrependem? Quantos aqui se arrependem quando erram? Vocês têm o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito, ou já pecou contra o Espírito, ele não se arrepende mais. Entendeu? Então toda pessoa, mesmo que não seja cristã, viu? Que Paulo fala em Romanos 2, 14 e 15, que o pagão que não tem lei, que não tem a lei de Moisés, ele tem a lei moral de Deus gravada no seu coração. E essa lei testemunha a consciência dele. Ou seja, o Espírito fala para todos, né? Agora, óbvio que o cristão tem a presença especial do Espírito. É diferente, né? Então, primeiro, quando você se arrepende. Segundo, vou ler aqui um texto para vocês. Efésios 1:13. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Depois que você ouve a palavra do evangelho, aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo sela você. O que é isso? Ele marca você com a certeza de que você pertence à família de Deus. Então ele vai sempre lembrar você, ó, você pertence a essa família, você pertence a essa família, você pertence a essa família. Outra evidência da presença do Espírito Santo é o uso do seu dom espiritual, né? Não importa o dom espiritual que você tenha, se você tem um dom espiritual, é porque você tem a presença do Espírito, né? Ele te deu um dom espiritual para você contribuir para com a pregação do Evangelho. Outra evidência do Espírito, quem desenvolve o fruto do Espírito em Gálatas 5. Né? O que diz Gálatas 5, 22 e 23? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora, você nunca se perguntou por que fala fruto no singular e não frutos no plural? Se são 9? Você nunca se perguntou isso? Exatamente. Os dons espirituais, você não precisa ter mais do que um, porque quem escolhe é Deus, né? O Espírito. Então você pode ter um, pode ter dois, pode ter três. De propósito, Deus fala fruto do Espírito para dizer que o fruto é como um cacho de uvas, né? Digamos com 9 gomos. E você não pode ter só 1 ou 2 gominhos para formar o cacho. Você tem que ter todos. Então o fruto do Espírito está no singular para dizer o seguinte: você tem que trabalhar e desenvolver todas essas qualidades aqui na sua vida. É uma tangerina, tem vários gomos. Para ser, tem que estar com todos. Então, o irmão entrou no ponto. É para você realmente não ter desculpa, né? Ah, não, assim como eu posso ter só um dom espiritual, então eu vou desenvolver só a paciência aqui, o resto eu já não quero desenvolver. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Então, é por isso que está no singular. Então, essas são as provas, queridos, que você tem no Espírito. E outra, quando tu não sentir, ore. Peça ao Espírito, né? Lucas 12:12 diz assim, que assim como um pai, né, uma mãe, não dá uma coisa ruim para um filho, que dá coisa boa, imagine se Deus não vai dar o Espírito Santo para aqueles que pedem, né? A irmã levantou a mão ali, o irmão também. Por favor, irmão. Em relação a isso que você está falando, eu convivo com muitas pessoas de outras igrejas. Aí fala assim: Denise, na tua igreja vocês falam em línguas? Ah, então você não foi batizada no Espírito Santo. Aí eu gostaria que você falasse sobre isso, porque eu escuto muito isso de outras pessoas. Vou lhe ajudar, meu irmão. Tem um texto muito bom sobre isso. 1 Coríntios 12, versos 29 e 30. Nesse verso, Paulo faz uma série de perguntas retóricas que exigem não como resposta, né? Para ele poder chegar no ponto, na conclusão que ele quer chegar, tá? Olha o que ele começa, ó. Porventura, por acaso, ele está falando aqui da unidade da igreja, né, do corpo de Cristo, que é a igreja dos dons espirituais. Porventura são todos apóstolos?
Todos eram apóstolos da igreja cristã primitiva? Não, né? Ou todos profetas? Não, né? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nas todas? Não. Entretanto, ou seja, apesar de nem todos terem os mesmos dons, né? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então Paulo já está dizendo que não importa o dom espiritual que você tenha, você é batizado com o Espírito Santo. Então, atribuir o batismo ao Espírito Santo só ao dom de línguas não é bíblico. Óbvio, existiram casos em que o batismo com o Espírito envolveu o dom de línguas. Por quê? Porque tinha uma necessidade evangelística. Por exemplo, Atos 2, né? Eles receberam o Espírito e falaram em línguas. Atos 10, os gentios primeiro receberam o dom de línguas e depois foram batizados nas águas. Por quê? Porque Deus tinha que provar que o evangelho não era só para o judeu, era para o gentio também. E em Atos 19, eles são batizados nas águas de novo, os 12, ele encontra 12 discípulos em Éfeso, e ao mesmo tempo eles recebem o Espírito Santo e começam a falar em línguas. E aí no contexto você vê o porquê. Porque eles ficaram mais de um ano na região da Ásia e eles tinham que pregar o evangelho ali. Então eles precisavam do dom de línguas. Só que muitos irmãos creem que por causa desses casos, então todos têm que falar em línguas. Mas não é isso, é que são casos específicos. Tem um irmão que Deus pode dar o dom de línguas hoje, se ele quiser, né? Tem um irmão que Deus pode dar o dom profético, se ele quiser, o dom da cura, né? Então qualquer dom, irmã, mostra que você é batizado com o Espírito, não só um. Tá? Então é uma distorçãozinha. Oi, Sandra. Só para esclarecer, de repente, para quem não estuda tal a Bíblia, o que seria esse dom de línguas? O dom de línguas, queridos, é uma capacitação sobrenatural para falar num outro idioma, mesmo que a pessoa não tenha estudado esse idioma. Tá? Então, ali em Atos 2, eu recomendo que você leia, aconteceu algo muito interessante. Tinha uma festa que acontecia entre os judeus, chamada de Pentecostes. E nesta celebração vinham judeus de todas as partes do mundo. E por eles terem sido dispersos há muito tempo, então eles falavam vários idiomas. E aí qual era o desafio? Como pregar para tanta gente falando tantos idiomas diferentes? O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e discípulos, em torno de umas 120 pessoas receberam o Espírito Santo ali. Aí línguas de fogo ficaram em cima deles, representando, né, que era o Espírito Santo quem estava ali presente. E eles começaram a falar em outras línguas. E olha o que acontecia. Aí um grupo de pessoas via que um cara estava falando na língua dele, aquele grupo ia para o lado daquele cara. Aquele outro irmão falava um outro idioma que nunca estudou, mas estava falando direitinho. Um outro grupo ia ouvir o evangelho dele. Um outro grupo ouvia o outro falar hebraico, grego, latim, seja o que fosse. Então é uma capacitação sobrenatural para o indivíduo falar no idioma desconhecido. Em alguns casos acontece, mas é a minoria. A maioria é o cara falar o idioma mesmo. Em alguns casos acontecem, que eu já soube também, de o cara estar falando o idioma dele normal, mas o Espírito traduzir para o cara que está ouvindo na língua do cara lá. Está ouvindo, isso pode acontecer também. Mas na Bíblia, no caso, na maioria dos casos é assim, o cara fala, sem querer está falando, e aí ele está comunicando o Evangelho. Não é o dom mais usado hoje. Hoje o mais usado é o dom de profecia, diz Atos 2, 17 e 18. Mas não significa que Deus não possa usar. Deus pode, se você estiver numa missão, né, que é importante você não ter tempo de estudar aquele idioma, Deus pode te dar o dom. Tranquilamente. O problema é que hoje eles têm o dom de línguas pervertido, porque é uma língua estranha, que ele diz que é a língua dos anjos, e a Bíblia diz que todo dom é dado para o crescimento da igreja. Tem muitos irmãos sinceros que tem essa questão aí, né? O dom de línguas estranhas. Sabe qual é o problema que aconteceu, irmãos?
A Almeida, revista e corrigida, ela usava essa expressão, línguas estranhas. Só que o que acontece? A própria Almeida, ela deixou a palavra estranhas em itálico, para indicar o quê? Que não está no original, mas eles tentaram dar um sentido ao texto. Aí depois os tradutores viram que fizeram mais dano do que bem com aquele termo. Aí na atualizada eles tiraram o termo línguas estranhas, né? Porque não tem no original o termo línguas estranhas. Por quê? Porque a palavra língua, do grego glossa, quer dizer idioma. Então não combina, né? Idiomas estranhos, velho. O idioma só pode ser estranho para quem não conhece, mas para quem está falando e entendendo não é estranho. Então eles tiraram a palavra estranhas porque ela não consta no original. Então o problema é a Almeida revista e corrigida. Aí quando você estudar com o irmão pentecostal, tem que dizer para ele, olha, veja que a palavra aqui em 1 Coríntios 14, ela está em itálico, né? Ou seja, ela não está no original. Aí o tradutor viu que ele mais atrapalhou do que ajudou, a atualizar, eles tiraram o termo estranhos. Porque a palavra quer dizer idioma. Então não é nada fora aqui do mundo, não é? O que é aquilo que eles falam, que gritam e falam? Irmã, tem várias causas, tá? Pode ser, às vezes, um excesso de emoção, tá? Um excesso, isso aí pode ser induzido, quase que uma espécie de auto-hipnose, né? Tem alguns casos de possessão, tá? O irmão tá aqui para falar disso, que tem casos da pessoa que... Uma vez eu estive, irmãos, numa igreja, não foi numa igreja assembleia, foi numa igreja dos irmãos da igreja quadrangular. E vi uma coisa lá, que se você não é firmado na palavra, você balança. Nós estávamos fazendo um evangelismo numa cidade. Eu era obreiro bíblico, na verdade. E aí eu e o mais velho, que era um senhor de idade, fomos lá na igreja quadrangular fazer uma visita e convidar eles para participar conosco do evangelismo. Irmãos, eu vi com estes olhos que hão de ver Jesus voltar. Não vou falar que a terra há de comer, porque eu não quero isso, né? Com esses olhos que hão de ver Jesus voltar, o pastor primeiro ele começou a pregar só com os olhos fechados. Ele não olhava para ninguém. E aí ele falou assim, ó: quem aqui não tem um dente ou tem dente estragado, eu vou fazer uma oração agora e a sua situação vai mudar. E as pessoas foram lá, eu vi, irmãos, as pessoas foram lá na frente, ele fez uma oração, impôs as mãos, elas caíram no chão. E dá aquele tremor, não é, irmão? Aquela coisa, alguns babavam pela boca, era uma coisa estranha. Aí quando acabou aquela euforia, eles levantaram, irmãos, você olhava, um tinha um dente de ouro, outro tinha um dente de diamante, outro tinha um dente de prata, outro dente que estava cariado, estava perfeito. Vou te dar o endereço. Então o que acontece, irmãos? Existe um elemento sobrenatural por trás. E vocês não podem brincar com esse tipo de coisa. Né, irmão? Depois que eu fui lá, eu era novo na fé, mas eu já era falando na Bíblia. O que era mais idoso, tinha uns 60 anos, já ele falou: rapaz, me arrependi de trazer você aqui, rapaz. Ele falou assim: não, fica tranquilo já. Né? Então, irmãos, a coisa é séria. A coisa é séria. Se você, por exemplo, as cirurgias, agora mudando de assunto, né? Eu já sei disso, irmãos. Isso eu já vi, é visível. Tem cirurgias que médiuns fazem na coluna do cara e cura o cara sem anestesia e não sai sangue. O diabo está ali atuando. Agora todo mundo pensa: não, se está fazendo bem é de Deus. Não é assim. O diabo, como diz 2 Coríntios 11, né, Paulo 14 e 15, ele se faz de anjo de luz para enganar você. Então nem todo sobrenatural é de Deus, é do diabo também. O que você tem que fazer é avaliar pela palavra. Aí sim, se tu viu pela palavra, de acordo, não, isso aqui veio de Deus mesmo, isso aqui é coisa do Espírito Santo. Agora tu viu ali, não, isso aqui é coisa do diabo. Um exemplo, a Bíblia fala o espiritismo, né? Se você se comunicar com mortos, isso é abominação ao Senhor. Mas daí você vai no centro espírita e o teu parente fala com você igualzinho, porque o Espírito ele personifica a mesma voz,
Participou, irmã? Voz, às vezes imita o cheiro do perfume, tudo. Perfeitamente, né, irmã? Também, irmão? E a Bíblia fala, depois que você descobre que é um demônio que personificou a pessoa. Eu só descobri depois de muitos anos. E não é brincadeira. Eu fui criada no Espiritismo e Deus bastante. Então, Deus, irmã, trabalhou muito para trazê-la, porque não é brincadeira, ali a coisa é séria. Foi muito sério nesse dia. É. Eu estava já vestindo roupa, porque dizia ele que eu tinha que herdar da família, que sou descendente de índios. E então um dia, uma pessoa usada por Deus, eu disse que tinha que ficar lá, eu tinha que dormir lá, porque tem essas coisas, não quero dar detalhes, porque eu não sou reportagem, não sou repórter de inimigo nenhum, então informante, né? O que eu digo é que Deus, nesse dia, falou, chega, você, Márcia, por que você tem que dormir lá? Você vai pedir alguma coisa que, se você pedir a Deus, Ele não faça? Você peça a Deus, Ele vai fazer. Fui, tinha que ir com medo, porque eu cheguei a ser, eu tenho esses testemunhos, eu tenho 35 furúnculos de uma vez, por isso eu fui obrigada a ir. Então, eu perguntei ao próprio demônio o que Deus queria para mim. E ele disse para mim, ele não deixa eu falar com você. Foi a última vez que eu fui àquele lugar. E depois o Senhor me chamou. Eu conheci a minha igreja, tinha 7 anos, eu lembrei dessa igreja com 24 anos, não existia mais o local que era, mas eu busquei, e um dia o Senhor passou a menina que me levou à igreja, 7 anos, do outro lado da rua. Eu gritei igual uma louca. Menina, chega. Ela ficou tão feliz. Falei, meu Deus, Márcia, como se lembra? Deus usou uma coisa muito importante. Foi Deus que entrou lá dentro, irmã. A esposa do pastor era Regina Márcia, o nome é Márcia. Ela dava aula na escolinha, na igreja, quando eu ia com 7 anos. Eu nunca me esqueci. Então, é nos mínimos detalhes, que o Senhor age. É de arrepiar, viu? Eu tenho muito. Mas se tivesse tempo de contar aqui do pai de santo de Caetano Veloso, que esteve aqui na igreja de Botafogo Adventista, vocês iam ficar loucos, porque a experiência é muito grande. Bom, temos umas 3 perguntas, depois eu abro mais uma, pode ser assim? Olha a sua pergunta dessa garota. No céu, professor Leandro, na Nova Jerusalém Celestial, viverei com meu saudoso marido? Mas eu fui a 3ª esposa dele. E agora? Viveremos todas com ele? Olha a pergunta da garota. Vai ser um harém lá no... Isso é possível? Boa pergunta. Eu poderia aumentar isso aqui. E se eu tivesse que escolher, quem escolheria? Ou seja, se todas alcançarem salvação, obviamente ela pode pensar assim, né? Se eu vou... Ou ela vai torcer que elas vão pro inferno, né? Ela só... Como é que vai ser essa história aí, Leandro? Tem biblicamente, alguma resposta para isso? A Bíblia tem uma resposta para isso. Nós não vamos, irmãos, conseguir entender totalmente a resposta de Jesus por um motivo. Porque nós não conhecemos um outro padrão familiar que não seja esse nosso. Tá? Mas eu vou ler para vocês. Uma vez os saduceus, que era um grupo político e religioso judaico que competia com os fariseus, os saduceus não criam na ressurreição e nem na existência de anjos. Tá? E eles quiseram fazer uma pegadinha para Jesus. E eles inventaram uma história mais absurda do mundo. Eles falaram o seguinte, digamos que uma mulher teve um marido e morreu. O segundo também morreu. O terceiro também morreu. Eles foram até 7. Ou seja, a mulher enterrou 7 maridos. Entendeu? E aí os saduceus perguntaram assim, e na ressurreição, com qual deles ela vai ficar? Eles
pensaram assim, vamos arrebentar com o argumento dele agora da ressurreição. Aí no verso 29 e 30 ele fala assim, respondeu-lhes Jesus, botaram ele na mira da verdade mesmo. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Ele falou só isso. O que ele quis dizer com isso? Que a família da terra será uma com a família do céu. Deus vai mudar o padrão familiar. Aí você pode estar perguntando assim, Leandro, e que vai ser da minha vida sem sexo a eternidade inteira? Eu não sei te dizer como é que vai ser. Deus não revelou isso. Agora eu posso dizer uma coisa. Hoje, nós estamos no mundo de pecado, né? O nosso corpo é corrompido pelo pecado. Mas nós desfrutamos de muitos prazeres, né? Nós desfrutamos do prazer do sexo, desfrutamos do prazer de um bom alimento, desfrutamos do prazer de um cheiro de um bom perfume, do abraço de um filho, de um amigo. Temos muitas formas de prazer. E nós estamos longe de Deus. Nós estamos morando com Deus como deveríamos. Como que você acha que vai ser o seu prazer estando na presença de Deus? Um amigo meu disse uma coisa muito interessante. Parece engraçado, mas é real. Ele falou assim, ó, estar na presença de Deus vai ser como se tivéssemos um orgasmo pela vida eterna inteira. Então não tem um porquê de você ficar preocupado ou preocupada quanto, como é que vai ser essa questão? A Bíblia não entra em detalhes, né? Mas o que nós sabemos é que o que nos aguarda é algo impressionante. Pode? Com certeza. Essa coisa toda de que desejo, de que andar por um vale cheio de flores, a vida eterna, isso deve ser muito chato. Que o céu não deve ser muito legal. Que coisa monótona. Ninguém explica isso. Apocalipse 21, Apocalipse 22, Isaías 66, você tem umas descrições bonitas, mas muito pequenas, né, do que vai ser a eternidade. Eternidade, irmãos, vocês imaginem, sabe qual é a distância média de uma estrela para outra? 53 trilhões de quilômetros. Para você viajar de uma para outra. Aí os cientistas fizeram um cálculo. Se você viajar com um ônibus espacial, se você conseguisse viajar com um ônibus espacial a 12 mil quilômetros por hora, velocidade, você levaria 101 anos, não, 101 mil anos, para chegar de uma estrela a outra. O universo é muito grande. Deus criou muita coisa. Isso aqui, o planeta Terra é um grão de areia no universo. Nós vemos às vezes uns animais fofinhos, né? Olha que bonitinho essa criatura. Deus fez infinidades de seres lindos, majestosos e fofinhos também, que nós vamos conhecer nesse vasto universo. Então, irmãos, isso que nós temos aqui, temos coisas boas aqui, temos, porque Deus nos deu e Ele quer que desfrutemos. Mas em comparação com o que é lá, irmãos, isso aqui não é nada. E amigos, isso pode ser alguma tristeza para uns, mas também pode ser uma alegria para outros, né? Quando Jesus voltar, ficar livre, ela vai para um lado e eu vou para o outro, né? Pode ser tristeza para um, mas pode ser alegria para outro também, né? O que a gente sabe é o seguinte, aquilo que a Bíblia não fala, não é bom a gente dar ouvido. Então aquilo que a Bíblia fala, a gente